dia, meus queridos. Tudo bom com vocês? Comigo, graças a Deus, está muito bom. Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos aprender algumas coisas de muita importância, que é o perímetro e a área. Primeiro, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados da medida dos lados de uma imagem. Veja só, eu tenho aqui um quadrado, tenho aqui um retângulo e posso ter também um triângulo. Então, olha só, para mim fazer o perímetro, então, eu preciso somar as medidas desses lados. Então, eu vou ter o perímetro. Veja só, a figura A, o perímetro da figura A. Eu tenho 6 metros aqui, se ele é um quadrado, os 4 lados têm a mesma medida. Então, eu tenho 6, 6, 6 e 6. Eu tenho 6, 4 vezes. Por quê? Os 4 lados têm a mesma medida. 6 vezes 4, 24. Então, o perímetro desse quadrado tem 24. Se eu tenho M, eu boto M, que significa metros. Então, nesse caso aqui, o perímetro desse quadrado, 24 metros. Nessa daqui no retângulo, então, eu tenho que ver todas as medidas. Veja só, eu tenho 7 aqui em cima, mais 7 aqui embaixo. Tenho 2 de um lado e tenho 2 do outro lado. Então, perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, 7 mais 7, 2 mais 2. 7 mais 7, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. Então, o perímetro dessa imagem é 18 metros. E no triângulo, funciona do mesmo jeito? O perímetro, sim. Então, olha só, vamos dizer que aqui eu tenho 2 metros aqui, 1 metro aqui, 2 metros aqui. Então, o perímetro dessa imagem vai ser o quê? 2 mais 2 mais 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, o perímetro é igual a 5 metros. Então, não esqueça, perímetro, soma das medidas dos lados. Então, perímetro não é complicado, é só você somar os lados. Aí eu venho para outra explicação, área. Área, ele é diferente de perímetro. Área significa medida da superfície. Perímetro significa medida dos lados. Então, olha a diferença, lados e superfície. Então, medidas da superfície já é completamente diferente. Porque superfície é essa parte de toda aqui dentro. Superfície é a parte de dentro. Se superfície é a parte de dentro, então o cálculo da área ou da superfície também vai ser diferente. Vejam só, nesse caso aqui, se eu quero a área dessa e a área dessa. Se eu quero a área desta imagem aqui, então eu tenho aqui, ó, área é igual. Na área, eu multiplico. Se no perímetro eu adiciono, na área eu multiplico. Multiplico lado vezes lado. Lado vezes lado. Olha só, eu tenho nessa imagem 6 metros de lado. Então, para a área, eu vou fazer 6 vezes 6. Então, a área desta imagem vai ser 36. Agora, se eu quero... Ó, não esqueça, viu? A área dessa daqui. Agora, se eu quero a área dessa daqui, vou botar assim para vocês verem. Se eu quero a área dessa daqui, lembrem, lado vezes lado. Eu tenho 7 vezes o outro lado, que é 2. 7 vezes 2, 14. Então, a área desta imagem é 14. Então, área... lado vezes lado. Mas todas as áreas eu vou fazer lado vezes lado? Quando a imagem for um quadrado,
quando ela for um retângulo, quando ela for um losango, isso é toda imagem que ela tem um quadrado, ou seja, aquelas quadriculadas, nós também fazemos lado vezes lado. Mas quando ela é um triângulo, eu também posso encontrar a área dela? Sim, é só fazer diferente. Eu faço lado vezes lado e divido por 2. Por que dividir por 2? Eu divido por 2, ó, porque se eu fechar aqui, ó, se eu fechar aqui, fechar direitinho, né, claro, porque o meu tá torto. Se eu for fechar direitinho, eu vou ter um quadrado, por isso eu divido por 2. Então, a área dessa imagem aqui, eu vou fazer 3 vezes 4 dividido para 2. Ixi, eu acho que aqui não tá saindo não. Não. Então, eu vou fazer assim, ó, vou botar aqui, ó, para vocês verem. 3 vezes 4 dividido para 2. 3 vezes 4, 12. Dividido para 2 é igual a 6. Então, a área desse é 6. Então, a área de qualquer triângulo é lado vezes lado dividido por 2. Lado vezes lado dividido por 2. Então, lembrando de novo, perímetro, medida da soma dos lados. Então, perímetro é a soma dos lados. Já a área é medida da superfície, é vezes, lado vezes lado. Então, olha aqui, ó, eu faço, ó, lado mais lado, e nesse lado vezes lado, que dá a superfície de uma imagem. Então, lado vezes lado, se for nessas imagens. Mas se for na imagem do triângulo aqui, ó, lado vezes lado dividido para 2. Entenderam? Então, veja só. Eu vou explicar para vocês mais 2 exemplos aqui. Essas 2 atividades estão no livro de vocês. A primeira está na página 165, o número 1. E o segundo está na página 172, no número 16. Veja só. Nesse número 1, eu quero encontrar o perímetro e a área desta figura. Então, olha só, perímetro e área. Eu já sei que perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, perímetro é igual 3,20 mais o de baixo, 3,20 mais um de um lado, mais o do outro lado. Então, aí é para me encontrar o perímetro, é só somar. Ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 3,20, 9,20. Mais 3,20, 12,40. Então, esse perímetro aqui, ele vai ser igual a 12 metros e 40 centímetros. Então, 12 metros e 40 centímetros. E a área? Eu já disse para vocês que a área é lado vezes lado. Nesse caso aqui, a área é igual. É igual a quê? 3,20 vezes 3. 3,20 vezes 3. Então, eu vou multiplicar essa área. Eu vou ter 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. Põe uma vírgula. 3 vezes 3, 9. Eu vou ter 9,60, não metros, mas metros quadrados. Porque a medida em área, ela é quadrada. Então, 9,60 metros quadrados. Então, perímetro, soma dos lados. Área, multiplicação dos lados. Agora, quando ela for do triângulo, lembra que nós já conversamos sobre isso. O perímetro continua sendo a soma das medidas dos lados. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 6 e tenho 8. E tenho essa medida daqui. 6, 8 e aquela medida dali. Veja só, ele é um triângulo com os lados diferentes.
Quando ele é com os lados diferentes, ele fica um pouquinho mais complicado. Mas se a gente encontra a área, vai ser mais fácil para a gente encontrar o perímetro depois. Então, olha só. Então, vamos ver se essa imagem, se esse daí, ele fosse todo do mesmo tamanho, mas não é. Ele não é, mas se fosse todo do mesmo tamanho, nós teríamos o quê? 6 mais 8 mais 6, ou mais 8. Vamos botar o 8 aqui, ó. E aqui eu tenho 8 metros. Então, 6 metros, 8 metros e 8 metros, o perímetro. 8 mais 8, 16. 16 mais 2, mais 2 ou mais 6. 16 mais 6, 24. Não, 22. 22. Então, o perímetro é 22. Agora, a área. Quando é área, já muda. Área, lado, aí eu vou tirar esse daqui, vezes lado dividido para 2. Qual é o meu lado? 6 vezes 8 dividido para 2. 6 vezes 8, 48. Dividido para 2. A metade de 48 é igual a 24 metros quadrados. Então, área, lado vezes lado, dividido para 2. Medidas de capacidade e de volume. Já sabemos que capacidade se refere a líquido. Então, medida de capacidade é líquido. E a unidade fundamental das medidas de capacidade é o L, que significa litro. E nós já vimos isso aí, sobre litro, mililitro. Então, é as que a gente mais usa nas medidas de capacidade. Agora, medidas de volume. A medida de volume, ela é medida do espaço ocupado. Então, quando eu quero saber o volume, eu preciso saber o espaço ocupado com esse volume. Me dê esse álcool aí, por favor, para me explicar para vocês aqui. Olha só, nesse caso aqui, eu tenho aqui dentro um álcool em gel. Então, se eu quero saber essa quantidade de volume aqui dentro, então eu tenho que calcular a quantidade de volume que está aqui dentro. Então, volume se refere ao que está dentro, não aquilo que está fora. Veja só, eu tenho aqui o exemplo que eu vou dar para vocês de uma piscina. Essa piscina, ela tem 2 metros de altura ou profundidade. Eu tenho 8 metros de comprimento, de tamanho no comprimento, e tenho 5 metros de largura. Então, largura, comprimento e altura. Veja só, na hora de você fazer o cálculo, não importa quem vem primeiro. Só importa que eu tenho que ter 3 medidas: comprimento, largura e altura. Veja só, olha o volume, olha quanta de água eu tenho aqui. Volume é igual. Comprimento, 8 metros. Largura, 5 metros. E altura, 2 metros. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar eles. Vou multiplicar. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 2, 80 metros cúbicos. Então, esse 3 é cúbicos. 80 metros cúbicos. Metro vezes metro vezes metro. Então, metros cúbicos. Por isso, metros cúbicos. Então, 8 metros vezes 5 metros vezes 2 metros. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 2, 80. Então, isso daí é medidas de volume. Lá no livro de vocês vão encontrar outras atividades sobre medidas de volume. Então, vocês podem ir fazendo, e que não entender, é só chamar que eu vou e explico novamente. Beijo para vocês.